Vamos dar início a mais um programa Conta-me. Eu hoje estou santificada, beatificada, como quiserem dizer, mas estou muito bem acompanhada aqui pelo Sr. Padre Fernando Cabral. Vamos conhecer a história de vida do Sr. Padre, conhecer um pouco o seu percurso e falar também na segunda parte do nosso programa sobre uma das igrejas também muito portuguesas aqui da nossa área, que é a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Hoje eu comecei a brincar com o Sr. Padre de duas maneiras. Primeiro disse a ele que nós íamos nos confessar, só que ele é que se vai confessar hoje à Márcia. E segundo, temos que respeitar os nossos minutos, Sr. Padre, por isso é que temos um relógio enorme, porque o Sr. Padre já é bem conhecido que precisa de andar sempre aos minutos a fazer as coisas. Mas obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui. Nós sabemos que o Sr. Padre é um padre muito querido, é um padre muito reconhecido e agradecido, e nós todos temos tido a oportunidade de ver isso ao longo dos últimos anos que temos cruzado consigo, e por isso é que hoje eu queria, com este programa, também fazer esse reconhecimento público a tudo o que o Sr. Padre tem feito. Obrigado. E também evidenciar e também agradecer a toda a sua equipa, a todos os seus paroquianos que muito têm feito pela Igreja Nossa Senhora de Fátima. Mas tu, Padre, vamos começar a saber quem é este menino que foi chamado de Fernando. Qual é o nome completo? Fernando Amaral Cabral. Então não tem assim muitos nomes. Nasceu aonde, Sr. Padre? Ora, eu nasci numa aldeia do Concelho de Mangual, de Chance Tavares, em 1959, portanto... Não tem medo de dizer o ano, é bom. Em breve já terei 65, em breve. Acontece que nasci numa família de comerciantes, pequenos comerciantes, em que... Muitos irmãos? Pois, eu sou o quinto, eu sou, portanto, o mais novo de 5, eram 6, mas um faleceu, e nessa altura, a minha irmã já tinha 9 anos, e praticamente foi ela que me criou, porque os meus pais não me podiam levar para as feiras, e então era a minha irmã que me cuidava de mim, portanto, bebé. Eu brinco com ela e ela sabe disso, ela é uma querida, para mim é como uma mamãe. Porque ela vive aqui nos Estados Unidos? Ela vive em Cumberland, sim. E acontece que eu até costumo dizer, na brincadeira, que é uma sorte não ser diabético. Porquê? Porque na altura não havia leite, iam-se embora, não deixavam leite, aquilo que nós chamamos aqui fórmula, comida de bebés, não havia nada. Então ela limitava-se a dar-me açúcar. Por isso, mas mesmo assim... Mas o açúcar não me enchia a barriga, interessante. Eu continuava a chorar. Não me enchia a barriga. E então, a minha irmã, quando se via aflita, ia levar-me à casa da tia Cacilda, que era uma vizinha, que tinha tido uma menina na mesma altura. Então eu, como não era esquisito, eu aceitava a mamã da tia Cacilda. E ficava mais satisfeito, olha, e foi assim que... E dei bom corpo, não é? Exatamente. Pois, é assim mas já viu que desde criança está neste sentimento de partilha, é verdade. De comunhão, veja como é que as coisas foram. É verdade, e houve sempre uma afeição muito grande com essa família, uma relação muito próxima. Pronto, a minha irmã ficou muito chegada a mim, mas acontece que a determinada altura, quando eu já podia comer qualquer coisa mais substancial, os meus pais combinaram com os tios meus, que é de uma povoação perto, eu diria talvez 5 quilómetros, 4, 5 quilómetros, e eu passei essa fase antes da escola primária com os meus tios, talvez por 2 anos e meio, 3 anos. Portanto, eu cresci ali com os meus tios. Ele era carpinteiro, trabalhava no campo, totalmente diferente, o estilo totalmente diferente da vida dos meus pais. Os meus pais
sempre naquela lufa-lufa, naquela azáfama, não tinham tempo para nada. Portanto, não havia tempo para a família, não havia tempo para celebrar, não havia tempo para comermos juntos, não havia tempo para nada. Portanto, enquanto que na casa dos meus tios era uma vida calma, pacata, ele era carpinteiro, uma pessoa muito calma, e aqui começa-se a desenhar a minha vocação. Começa a germinar qualquer coisa. Porquê? Porque todos os dias à noite nós rezávamos o terço, à volta da lareira, coisa que não acontecia em casa dos meus pais. Portanto, e outra coisa muito interessante, que foi isso que começou talvez a crescer em mim um desejo de qualquer coisa mais espiritual. É que em Guimarães Tavares não havia missa ao domingo. Portanto, as pessoas deslocavam-se a pé à Chance, à minha terra. Portanto, faziam aquele percurso, daqueles quilómetros, a pé, as pessoas iam. Para poder ir a chover, a fazer sol, fosse o tempo que estivesse, as pessoas iam. Era uma maravilha, as pessoas cantavam, conversavam, rezavam pelo caminho, e nós garotos lá íamos com aquela gente. A partir de que idade é que o Sr. Padre Fernando sente que é esta a vocação que eu... A coisa foi amadurecendo, não foi de alguma forma se cristalizando. Porquê? Porque lembro-me que dos primeiros pensamentos que eu tive de criança, ainda uma criança, portanto, foi compreender a diferença de estilo de vida dos meus pais e dos meus tios. Portanto, meus pais já partiram, eu tinha muita admiração por eles e até sentia pena porque, na verdade, trabalhavam muito. E acontece que do meu pai eu aprendi o sentido do trabalho e do dever. O meu pai era muito rigoroso nesse sentido. O homem, eu não queria que faltasse nada, provavelmente, devia ser isso que o motivava, portanto. Ele tinha uma situação económica comparado com a maior parte das pessoas já bastante razoável. A minha mãe era uma mulher de fé, era a irmã do meu tio, portanto mas cá está, mesmo ao domingo não havia nada para Deus, não tinham tempo. Mesmo ao domingo trabalhavam, portanto trabalhava-se 7 dias por semana, não havia... Eu sei que a minha mãe, quando tinha sempre uma oportunidade de ir à igreja, ou de ir a uma igreja onde ela estivesse, ela ia. Mas eles tinham tanto negócio, tantas coisas, que praticamente trabalhavam todos os dias. E foi aqui, vendo a vida pacata, serena e feliz dos meus tios, a vida agitada, muito materialista dos meus pais, que me fez pensar um bocadinho sobre o sentido da vida. Portanto, isto foi os primeiros momentos de criança, aliado provavelmente à experiência da oração. Cá está, foi uma coisa que logo de criança tocou muito em mim. Eu regresso à minha terra, regresso à Chance para entrar na escola primária e para frequentar a catequese. E aqui eu tinha sempre muito gosto em ir à catequese. Para mim era um momento especial. E eu gostava muito de ouvir aquelas histórias que a catequista contava de Jesus, por acaso uma senhora muito boa e muito espiritual. Isto também me ajudou. A ponto de eu, nessa altura, durante a catequese, me oferecer para acólito. Portanto, queria ajudar o Sr. Abade. Lá estava eu, no altar. Portanto, nós vínhamos de Guimarães, agora já estava na Chance, portanto, mas ao domingo eu nunca faltava à missa. Nunca. Os meus pais não iam, ia eu. Ia sempre ajudá-lo. Depois, houve um outro ponto
que me marcou e talvez de grande influência foi que, nessa altura, haviam dois irmãos seminaristas na Chã, na minha terra. Portanto, eles frequentavam um seminário missionário e quando vinham de férias no verão, eles eram muito ativos, organizávamos teatro, coisas assim. E então eu também queria ser como eles. No fundo, as coisas batiam certas, digamos, as peças do puzzle batia tudo muito certo. Até que eu termino a 4ª classe e eu digo ao meu pai que eu gostava de ir para o seminário. A coisa começou aqui. E como foi a reação? Não foi nada boa? Quer dizer, era um garoto, na verdade, nessa altura, certeza que o que ia na mente do meu pai era que eu não seria padre coisa nenhuma, porque outros já passaram também e saíram. Muitas vezes o seminário nessa altura era uma saída, portanto, para a aprendizagem, para depois ter um futuro melhor, para ir para... Portanto, reparem que eu entro no seminário com 38 colegas, só fiquei eu, de 38, portanto, saíram todos. Portanto, a maior parte dos jovens, das crianças, ou mesmo das famílias, não era motivada por questões vocacionais, era por outros motivos. Mas, na verdade, em mim houve esse desejo e fui eu que pedi. Claro que o meu pai pensou, não é mal nenhum, financeiramente, aqui também pagava-se pouco, não é? Financeiramente, tudo bem, pode-se, se ele quer estudar também não é mal nenhum, e então levou-me a Gouveia. Portanto, foi a primeira vez que eu fui a Gouveia, ao seminário dos missionários de São João Batista, uma comunidade alemã, e eu gostei muito arejada, pessoas extraordinárias, com muito desporto. Foi a primeira vez que eu vi cinema na minha vida, nós tínhamos lá cinema, portanto, foi um lugar de crescimento que eu gostei muito e ao ponto de eu depois, mais tarde, eu querer entrar na congregação. Portanto, eu entrei também na congregação. Mas veja que o Sr. Padre, no seu percurso e quando foi descobrindo que, pronto, foi pelo menos se afirmando que era esta a sua vocação, foi sempre crescendo, não hesitou. Claro que deve ter havido momentos de hesitação. Na adolescência, sim, há sempre... exato, a coisa não é assim tão linear, não é? Portanto, houve momentos em que eu pensei muito seriamente se seria este o meu caminho, se não era melhor ir por outro caminho. Houve essas na fase da adolescência, mas quando eu termino o 12º ano, em Gouveia, em mim já estava consolidada a ideia de eu entrar na congregação e ser missionário. Então, logo a seguir ao 12º ano, precisamente nesse ano, eu vou para a Alemanha para o noviciado. Mais outro colega, fomos 2. Eu lembro-me que nessa primeira viagem para a Alemanha, nós fomos de comboio com o nosso superior-geral, que era alemão, e dormimos à noite em Paris, ao relento, no banco do Notre-Dame, do Jardim da Notre-Dame, porque não havia dinheiro para irmos para um hotel. Nós tínhamos que esperar pelo comboio do outro dia de manhã, então andámos lá toda a noite a passear em Paris, os 3. É uma experiência única, Sr. Padre. Chegou-se ao ponto, chegámos aos jardins, chegámos ao Notre-Dame, aí encontramos lá aqueles jardins cheios de sono, cada um em seu banco, e dormimos ali.